que muda a partir de agora? Com a nova decisão, Bolsonaro passa a cumprir prisão domiciliar integral, com regras mais rígidas, tornozeleira eletrônica para monitoramento em tempo real, proibição de uso de celulares ou redes sociais, inclusive por terceiros, como filhos e aliados, proibição de sair de casa, inclusive durante o dia. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. Proibição de visitas, salvo familiares próximos e advogados ou pessoas expressamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Apreensão de aparelhos eletrônicos na residência. Qualquer descumprimento, mesmo mínimo, gerará prisão preventiva imediata em regime fechado. Antes, Bolsonaro podia se locomover dentro de Brasília durante o dia, conceder entrevistas e tinha restrições apenas durante a noite e nos fins de semana, além da proibição de usar redes sociais diretamente. Agora, tudo isso foi ampliado e endurecido. Impactos jurídicos e políticos. Essa progressão para a prisão domiciliar representa uma escalada no cerco judicial ao ex-presidente. Do ponto de vista jurídico, o descumprimento trouxe risco real de prisão em regime fechado, caso persistam as violações ou haja condenação no mérito, que pode resultar em pena superior a 40 anos de prisão. Politicamente, Bolsonaro perderá a capacidade operacional de articular-se com sua base, dada a restrição à comunicação e à mobilização. Sua equipe de campanha ficará mais isolada e limitada nos próximos anos. Taticamente, a defesa deverá recorrer da decisão, argumentando que o ex-presidente não controla diretamente redes sociais dos filhos. Mas Moraes já adiantou que o uso de perfis de terceiros também configura descumprimento. O que pode acontecer a seguir? A defesa deverá ingressar com recursos no Supremo Tribunal Federal, contestando a validade das novas restrições e de eventual prisão preventiva. Caso Bolsonaro descumpra novamente qualquer cautelar, mesmo indiretamente, Moraes prometeu revogar a prisão domiciliar e decretar prisão preventiva imediata. Se o processo avançar para julgamento em plenário do STF e houver condenação, Bolsonaro pode ser sentenciado e tornar-se inelegível, impactando diretamente nas eleições de 2026. A decisão também pode provocar tensões diplomáticas. Autoridades dos Estados Unidos já comentaram publicamente sobre o caso, e o tema tornou-se um ponto de tensão entre os governos Lula e Trump. Fechamento memorável. Em resumo, o decreto de prisão domiciliar de Bolsonaro representa um endurecimento substancial das restrições impostas, com monitoramento reforçado, restrições severas à comunicação e visitas, e alta possibilidade de prisão em regime fechado em caso de novo descumprimento. Cada ação conta a partir de agora. O ex-presidente passa a atuar sob forte vigilância judicial e qualquer passo em falso poderá desencadear novo recuo jurídico automático. Fique atento aos próximos capítulos. Recursos da defesa, possíveis decisões do plenário do STF e eventual condenação, além das repercussões políticas até 2026. Prepare-se, porque o que vamos revelar agora não é apenas mais uma notícia, é um divisor de águas na história política recente do Brasil. Imagine o peso do momento. Um ex-presidente da República, que até pouco tempo caminhava livremente, discursava em palanques, era recebido por multidões e mantinha contato direto com líderes internacionais, agora se vê trancado dentro de sua própria casa, sob as ordens diretas do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes não apenas decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas deixou claro em sua decisão que não haverá mais tolerância diante de descumprimentos. É como se uma linha invisível tivesse sido cruzada, e a partir deste instante, cada movimento do ex-presidente fosse observado com lupa, cada gesto calculado, cada palavra vigiada. Para milhões de apoiadores, esse ato soa como um golpe contra seu líder. Para outros, é o símbolo máximo de que a lei alcança qualquer cidadão, independente do cargo que ocupou. Mas a verdade é que, ao determinar esse novo regime, Moraes não apenas restringiu a liberdade de Bolsonaro, ele alterou o tabuleiro político do país de forma drástica e irreversível. O silêncio forçado de Bolsonaro nas redes sociais, a impossibilidade de receber visitas sem autorização e a ameaça constante de prisão em regime fechado criam um ambiente de tensão e expectativa
como se o Brasil estivesse sentado à beira de um vulcão prestes a entrar em erupção. Porque agora, qualquer descuido pode selar definitivamente o destino político de um dos nomes mais polêmicos e influentes da nossa história recente. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. O Brasil assiste a um momento que ficará gravado nas páginas mais sombrias da história política nacional. Imagine o silêncio pesado que paira agora sobre os corredores do poder. De um lado, um ex-presidente confinado em sua própria residência, cercado não por seguranças que o protegem, mas por tornozeleiras e câmeras que o vigiam. Do outro, uma nação inteira dividida entre aqueles que veem justiça sendo feita e aqueles que gritam por perseguição. A decisão de Alexandre de Moraes não é apenas um ato jurídico, é um aviso claro e ensurdecedor. Ninguém está acima da lei. E para os ouvintes que agora acompanham este relato, é impossível não sentir um arrepio ao imaginar que Jair Bolsonaro, um homem que já ocupou o cargo mais alto da República, agora vive preso dentro de suas próprias paredes, impedido de falar ao povo, impedido de comandar sua tropa digital, impedido de articular nos bastidores. O que antes era apenas uma sombra de restrição, agora se transformou em um muro invisível, alto e intransponível, que limita cada passo do ex-presidente. A cada instante, o relógio corre contra ele. Um simples deslize, uma mensagem publicada por um aliado, uma palavra de ordem disfarçada, tudo pode ser interpretado como afronta e resultar em sua prisão em regime fechado. É como viver permanentemente à beira do abismo, sabendo que qualquer movimento em falso pode ser o último. O país observa, o mundo observa, e a tensão cresce como uma tempestade que se forma no horizonte. O que virá a seguir? Será que Bolsonaro resistirá ao silêncio imposto ou desafiará mais uma vez a justiça, correndo o risco de perder de vez a liberdade? Esta é a pergunta que paira como um eco arrepiante, sem resposta, mas que mantém milhões de brasileiros de olhos fixos no desenrolar desta história. O Brasil está mergulhado em um dos momentos mais eletrizantes e tensos de sua história contemporânea. O decreto de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro não é apenas uma decisão jurídica, é um terremoto político que sacode as estruturas da democracia e deixa milhões de brasileiros em estado de choque. Pense bem, o homem que já ocupou o cargo mais poderoso do país, que conduziu a nação durante anos, que tinha a caneta presidencial em mãos e era saudado por multidões nas ruas, agora se vê reduzido à condição de prisioneiro dentro de sua própria casa. A imagem é devastadora e arrepiante. Janelas fechadas, telefones monitorados, cada passo controlado por um sistema eletrônico que vigia todos os seus movimentos. Para seus seguidores mais fiéis, é como se o coração do movimento tivesse sido arrancado. Para seus opositores, é a prova viva de que a lei finalmente alcançou aquele que parecia intocável. Mas o que está em jogo vai muito além de Bolsonaro. Estamos diante de uma batalha simbólica, onde a justiça ergueu sua voz contra um ex-presidente que, segundo as investigações, tentou dobrar as regras do jogo democrático. E aqui está o detalhe que faz o sangue gelar. Cada palavra que ele ousar dizer, cada gesto transmitido por aliados, cada sinal trocado, pode ser a faísca que acenderá uma fogueira política de proporções imprevisíveis. O clima é de alerta máximo, porque não se trata apenas do futuro de Bolsonaro, mas da estabilidade de todo um país. Há quem tema que seus apoiadores, inflamados pela revolta, levem às ruas uma onda de manifestações tão intensas que podem colocar a ordem pública à prova. O Brasil respira expectativa e tensão, como quem segura o fôlego antes de uma explosão inevitável. A pergunta que ecoa é: até onde essa decisão vai mudar o destino da nação e até onde os limites serão testados? E é aqui que a tensão chega ao auge. Porque se você pensa que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é o capítulo final dessa história, prepare-se. O que está por vir pode ser ainda mais assustador e imprevisível. O Brasil, neste exato momento, é como um barril de pólvora prestes a explodir. Os aliados mais próximos do ex-presidente já se movimentam nos bastidores, buscando estratégias para manter vivo o nome e a influência de Bolsonaro, mesmo sob silêncio forçado.
Mas a justiça observa de perto, e cada tentativa de burlar as regras pode resultar em algo ainda mais grave: a prisão preventiva em regime fechado, sem direito a retorno para casa. Imagine o impacto disso: milhões de apoiadores sem seu líder em liberdade, manifestações tomando conta das ruas e um clima de instabilidade que pode colocar em xeque a tranquilidade da própria democracia brasileira. E não se engane, as eleições de 2026 já começam a ser moldadas por esse cenário. Se Bolsonaro permanecer calado, o campo político de oposição pode tentar avançar sem resistência. Mas se houver qualquer ato que o coloque novamente na linha de frente, o risco de uma condenação definitiva pode encerrar de vez suas pretensões eleitorais e até mesmo o futuro de sua família política. O ministro Alexandre de Moraes deixou claro: a paciência acabou. A cada passo fora da linha, a corda se aperta. E é por isso que, a partir de agora, os ouvintes precisam ficar com os olhos bem abertos, porque o que parece o clímax pode ser apenas o início de uma sequência ainda mais explosiva. O Brasil está sentado na beira de um abismo, e o próximo movimento decidirá se vamos presenciar a queda de um líder ou o início de uma convulsão política que ficará marcada para sempre. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!